5 meses trabalhando remoto do Brasil e 2 anos trabalhando presencialmente aqui nos Estados Unidos. O que eu aprendi trabalhando com análise de dados para a gringa? Como eu cheguei aqui? Quais habilidades realmente me destacaram? Quais eu precisei desenvolver? Como é a vida após o horário de trabalho? E quanto de inglês você realmente precisa ter para trabalhar para a gringa? Esse é o vídeo mais solicitado aqui no canal. Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então já deixa aquele like para apoiar o trabalho do tio aqui. E se você quer continuar recebendo conteúdo de qualidade, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E agora vamos para o vídeo. E gente, quando eu recebi a minha oferta de trabalho aqui para os Estados Unidos, a vaga era para Data Analyst Manager, que na prática e na teoria não tem diferença para um analista de dados tradicional, igual vocês conhecem aí no Brasil. Mas me traz alguns benefícios por ser um cargo gerencial, como por exemplo, a empresa disponibiliza uma sala para mim. E isso é muito bom porque eu não preciso ficar procurando sala para aquela reunião urgente quando alguém quer falar com você. Então eu vou para o trabalho, eu tenho uma sala lá reservada. A questão salarial acaba valendo mais a pena do que um analista de dados. E a percepção que eu tenho quando as pessoas vêm falar comigo de diferentes níveis hierárquicos é que elas me entendem como um especialista, um expert em análise de dados, sendo alguém que vai resolver o problema delas. Então é assim, eu não sou o analista de dados, eu sou o responsável por resolver problemas com dados ou de análise de dados dessas pessoas que eu trabalho diariamente. E entre essas pessoas estão analistas, gerentes, diretores, vice-presidentes, até presidentes de divisões. Basicamente, todos os níveis hierárquicos aí da divisão que eu trabalho. E nesses níveis tem equipes de produção, logística, vendas, financeiro, engenharia e outros grupos também que me procuram quando precisam ajuda para trabalhar com dados. E como é uma divisão muito grande e muito importante para a empresa também, então eu acabo atendendo aí vários níveis hierárquicos, vários setores. E isso acaba sendo muito bom para mim, porque me dá muita visibilidade para todas essas pessoas e me dá muita experiência trabalhando em diversos projetos diferentes ao mesmo tempo. E depois de 2 anos e meio trabalhando aqui para a mesma divisão, tendo passado por 2 gestões diferentes, ou seja, 2 chefes diferentes, diversos projetos com fontes de dados diferentes, linguagens diferentes, ferramentas diferentes, pessoas e setores diferentes, eu posso dizer que eu tenho experiência e propriedade para dizer o que é trabalhar com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E se você ainda não conhece a minha história, eu já contei isso aqui em outros vídeos, se você procurar aqui no canal você vai encontrar como eu cheguei até aqui, mas resumidamente eu vim para os Estados Unidos através de uma transferência de trabalho. Ou seja, a empresa que eu trabalhava no Brasil, a filial lá do Brasil, me transferiu aqui para a filial nos Estados Unidos. E isso foi muito bom para a empresa, porque eles estavam precisando de alguém com experiência em análise de dados. Foi muito bom para mim, que estava buscando viver uma carreira internacional. Porém, isso não acontece da forma que as pessoas esperam. Não vem alguém na sua mesa e fala assim: Bruce, você está trabalhando muito bem, muito bom, estou gostando do seu trabalho. Você merece ser transferido para trabalhar nos Estados Unidos. Não. Isso não aconteceu comigo. Na verdade, eu comecei a ver que alguns amigos começaram a ir para fora do Brasil e eu fui perguntar para essas pessoas como que elas fizeram para encontrar vagas no sistema da empresa, no LinkedIn, quais dicas, passos e precauções eu deveria tomar para aplicar a essas vagas da mesma empresa, porém em outro país. Encontrei as vagas que tinham fit ali com o meu conhecimento, ou seja, vagas que eu realmente seria capaz de participar do processo seletivo, e eu apliquei em 3 vagas. E dessas 3 vagas, uma vaga me chamou. Eu sinceramente não acreditei que fosse evoluir o processo seletivo, e aí eu conversei com a mulher do RH. Inclusive semana passada eu encontrei ela aqui na Pensilvânia, porque ela é do Texas, e a gente conversou muito. Eu agradeci ela por ter me contratado novamente, e ela ficou muito feliz também de saber que as coisas estão dando certo e funcionando bem por aqui. E no meu primeiro contato com ela, eu não imaginei que fosse funcionar
funcionar, porém eu passei na primeira entrevista com ela, mesmo com o inglês muito macarrônico. Depois disso eu fui ter uma entrevista com o CFO, que seria o meu gestor direto. Passei nessa entrevista também, eu não esperava que fosse funcionar. E depois eles me encaminharam para conversar com um vice-presidente. E esse vice-presidente, ele tem um background mais em TI, mais em análise de dados. É uma pessoa que até hoje me ensina muito aqui, que eu acabo trabalhando diretamente com ele também. E eles enviaram um e-mail dizendo que gostaram muito de mim, porém iriam verificar as questões de RH, como que funcionaria todo o trâmite, para ver se realmente era possível transferir eu do Brasil para os Estados Unidos. E depois de quase 3 meses de processo, chegou a minha oferta de trabalho. Eu comemorei muito e comecei a tratativa dos documentos para vir aqui nos Estados Unidos, porque eu não tinha nem visto para entrar nos Estados Unidos. Eu nunca tinha saído fora do Brasil. Bom, na verdade, eu até saí. Uma vez eu fui para o Chile conhecer a vinícola Conchitoro, mas acho que Chile praticamente não conta, né, pessoal? Eu cheguei aqui nessa terra abençoada em 2 de outubro de 2022. Era um domingo de manhã, então me despedi da minha família no sábado à tarde, tomei café da manhã com eles, depois almoçamos, depois fomos todo mundo para o aeroporto de uma van. Rolou aquela choradeira, né, quando o filho vai entrar ali no embarque ali de Guarulhos, né? Ficou aquele clima meio emotivo. Pegamos o avião em Guarulhos, eu, minha esposa, e descemos em Nova York, cerca de 2 horas aqui da Pensilvânia, onde eu estou vivendo aqui próximo a Radnor, onde fica a sede da empresa. Cheguei aqui no domingo de manhã e na segunda-feira de manhã eu já estava me apresentando na empresa para pegar meu computador, fazer meu login e começar aí uma experiência que eu nem fazia ideia do que vinha pela frente, não é mesmo? Porém, pessoal, antes disso, eu já havia trabalhado 5 meses remotamente do Brasil. Do Brasil, eu fiquei trabalhando, prestando como se fosse serviço aqui para eles, mas ainda como funcionário do Brasil. As empresas fizeram um acordo, a empresa do Brasil com a empresa dos Estados Unidos, e eu continuei sendo funcionário do Brasil, porém prestando serviço aqui para os Estados Unidos. Eles se conversaram, eles resolveram, mas eu virei funcionário efetivo a partir do momento que eu cheguei aqui, desembarquei, que eu me desliguei totalmente da minha função do Brasil e comecei a minha função nova aqui nos Estados Unidos. E assim como todo mundo, eu tinha muito medo, muito receio de dar errado. Eu tinha medo de não atender às expectativas. Então, eu cheguei aqui muito preocupado, muito desconfiado, com muita vontade de aprender também e com aquele pensamento de eu vou fazer dar certo, eu não tenho outra opção. Então, basicamente foi isso. Eu falei, vou dar tudo de mim. Já fiz isso desde o Brasil. Já fazia isso em empresas anteriores também. Porém, trabalhar para o exterior é algo que eu não conhecia. Era um território desconhecido para mim. E no começo, pessoal, foi algo muito difícil para mim, principalmente pela minha questão de inglês. Porque no Brasil eu realmente acreditava que o meu inglês era suficiente. Mas lá no Brasil eu conversava com indiano, com francês, com argentino ou espanhol. Então o inglês de todo mundo era meia boca. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu achava que o meu inglês era o suficiente. Porém, desde a entrevista com o americano mesmo, eu tomei um choque de realidade. Eu continuei estudando inglês, porém nas reuniões eu tinha muita dificuldade de entender e de me comunicar também, porque o meu inglês realmente estava num nível muito ruim, muito aquém do que realmente deveria ser o inglês de alguém que passe uma oportunidade para trabalhar fora do país. Mas é claro que o meu inglês foi melhorando, eu continuei estudando e hoje em dia eu sobrevivo muito bem em inglês. Mas eu ainda tenho muito que melhorar, até considerar que o meu inglês realmente é um inglês assim fluente. Digamos que eu tenho aí um inglês assim de Upper Intermediate, acredito eu, mas é aquele Upper Intermediate de verdade, não é aquele básico que as pessoas falam que é intermediário, aquele intermediário que as pessoas falam que é avançado. Eu consigo sobreviver bem em inglês, mas com certeza não é meu ponto forte. E se eu pudesse te dar um conselho para você que quer trabalhar fora, com certeza seria para você estudar o máximo que você puder aí no Brasil, porque quando você chega aqui e sente mesmo o inglês do dia a dia, aquele inglês que não tem nada a ver quando você assiste TED Talks, quando você assiste Friends, aí dá aquele frio na barriga e você não tem para quem chorar, viu, gente? Então, o que você puder estudar aí no Brasil, estude. Não faça igual eu, que deixei para ver acontecer aqui nos Estados Unidos, beleza? Então, das habilidades que eu precisei desenvolver aqui, com certeza o inglês é a
primeira delas. E a segunda delas, eu diria que seria a capacidade de adaptação em uma nova cultura. Veja que você vai chegar aqui, você não vai ter amigos, se tiver alguém para orientar você, excelente, você já ganhou muito tempo e economizou muito dinheiro com isso, com certeza. Você não vai ter crédito para comprar um carro, alugar uma casa, às vezes até abrir uma conta no banco acaba sendo um problema, porque ainda não sabe se você vai ter renda. Você não vai falar o inglês aqui igual os nativos aqui da região falam. Basicamente, você vai começar tudo do zero. Então, gente, vai ter hora que você vai falar assim, meu, o que eu vim fazer aqui? Tava com a vida estável lá no Brasil, tudo certinho, emprego bom, morando bem. E aí decidi vir morar aqui nos Estados Unidos porque queria ter uma experiência internacional. E ter uma experiência de trabalho internacional não é igual você tirar férias na Disney, não é só aquele momento feliz. Porque além da questão de trabalho mesmo, que você tem que se dedicar, você tem que aprender, tem toda essa questão cultural e fora da empresa. Você chega aqui, não tem pessoas para você se relacionar, para fazer aquele churrasquinho, para fazer aquele pedal de final de semana. E sua vida começa praticamente do zero. Então essa capacidade de adaptação é algo que vai contar muito essa sua resiliência de querer ficar. E pode ser que chegue o caso de você precisar pedir ajuda também, isso não tem problema nenhum. Você pode pedir ajuda para amigos. Aqui no meu caso aqui, eu tive ajuda de amigos que eu já tinha no Brasil, da família, conversei com muita gente, com a chefia também, e amigos que eu fiz aqui também. Foram amizades que foram construídas, que sempre que eu posso, eu falo para eles, para esses amigos, esse grupo de amigos, o quão importante foram aí para minha adaptação aqui nessa terra. Por quê? É uma terra muito abençoada, mas tudo que você começa do zero não é tão simples igual uma viagem de férias. E você poder contar com a ajuda de amigos, com certeza, vai fazer você evoluir de uma forma muito mais rápida, vai fazer você se adaptar de uma forma muito mais rápida. Então, pessoal, eu sei que você pensar em trabalhar para fora é algo assim, que realmente que te dá um respeito, que você fala assim, meu, quero fazer isso, coisa e tal, mas não são só flores, você vai encontrar muita dificuldade, você vai precisar ter muita resiliência, por melhor que seja o emprego que você tá, por melhor que seja a casa que você tá morando, por melhor que seja o carro que você está dirigindo aqui, você só vai sentir falta de todo o seu ecossistema, de todo o seu ambiente do Brasil, quando você perceber que você está muito longe da sua família para ir matar saudades rapidinho ali final de semana, ou pegar o carro ali e ver seu pai, sua mãe, seus amigos ali 20 minutinhos de você. Então, isso vai fazer muita falta no seu dia a dia. E fora todas as outras questões de adaptação também. Então, eu diria para você que o inglês e a capacidade de adaptação ao novo ambiente foram habilidades aí que eu precisei desenvolver muito mesmo, ó, que não foram fáceis aqui, tudo bem? Agora, em questões de trabalho, sinceramente, para mim foi muito simples. Questão técnica para mim nunca foi um problema. Desde que eu comecei a trabalhar, ainda no Brasil, eu recebi ótimos feedbacks do meu trabalho. Porém, pessoal, uma coisa que eu acho que realmente me destacou é que eu nunca quis entregar apenas o que foi solicitado para mim. Eu sempre busquei agregar mais valor. Então, vinha aquele gestor, pedia uma análise de vendas, pedia aí para mim uma estatística descritiva do que estava acontecendo, onde que era o problema, se estava vendendo mais, vendendo menos, quem vendia mais, quem vendia menos, qual que era a maior variação, se isso era só esse ano, se estava aumentando, se estava diminuindo. E eu sempre busquei agregar mais valor com essas análises que eu fazia. Eu sempre busquei trazer insights nessas análises que o gestor não estava esperando ou que ele ainda não havia imaginado como funcionava. Isso foi um feedback que eu sempre recebi desde o início. Outra coisa também que a gente brasileiro, a gente sempre tem que estar disposto aí a ser o mais flexível, o mais resiliente possível. E aqui o pessoal não trabalha muito bem assim. Aqui o pessoal fala assim, ó, eu combinei com você que eu ia fazer essas atividades e eu vou fazer essas atividades. E no meu caso, eu achava até um pouco simples o meu trabalho quando eu cheguei aqui. Então, quando meu chefe pedia alguma coisa para mim, ele vinha assim, olha só, eu tô com uma atividade aqui, eu preciso de uma ajuda com uma análise. Eu ficava assim, meu, o que esse cara quer dizer? Eu falei, meu, você quer que eu faça isso? Ele, você pode, se você conseguir. Eu falei, meu, daqui, né? Que no Brasil era assim, reduzia a equipe, o que você fazia? Você pegava uma parte da atividade, outra pessoa pegava outra parte, e aí todo mundo se unia, né? Então, e aqui não é bem assim, né? Então, quando meu chefe vinha falar comigo, passar mais atividade, coisa e tal, ele fazia todo um rodeio, contava uma história, e eu era bem desencanado com isso. Eu falava assim, meu,
Tá aqui, você quer que eu faça isso pra você? Daqui eu faço, né? Então, isso é um feedback que eles sempre me deram também, que eles sempre gostaram muito dessa proatividade aí, em querer resolver problemas, em contribuir com eles, em trabalhar em equipe e se sentir responsável por outras atividades também. E sinceramente, pessoal, isso nunca me sobrecarregou demais. Inclusive, posso dizer que no Brasil eu acabava trabalhando bem mais do que aqui, o que também eu não imaginava encontrar aqui, né? Porque todo mundo fala que o americano é super produtivo, é hard work, trabalha demais. E sinceramente, eu vi que nós brasileiros estamos muito bem, a gente trabalha muito também, tanto ou até mais que os americanos, porém parece que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, né? E o pessoal fala que os americanos são mais produtivos, coisa e tal. E sinceramente, eu não vi nada disso aqui, tá bom, pessoal? Eu continuo vendo que brasileiro faz a coisa acontecer mesmo. Sinceramente, conversei com outros brasileiros que estão aqui, o pessoal acaba sendo muito bem visto também, justamente por essa resiliência, essa capacidade, essa contribuição, colaboração dos brasileiros, além de, claro, do conhecimento técnico, de serem pessoas que vão ali para resolver o problema mesmo. E se você, assim como eu, é uma pessoa muito social, que gosta de encontrar amigos, que gosta de ir no happy hour, participa de grupo de pedal, banda, gosta de encontrar amigos de final de semana, ver a família, dar risada, tomar cerveja, comer bastante, tudo ali em grupos, entre amigos e familiares, então se prepara que a vida aqui realmente pode ser um pouco diferente para você e pode ser um pouco impactante. Então o que eu aconselho você é buscar aí uma rede de apoio antes de sair do Brasil, buscar comunidades brasileiras aí, para que você consiga encontrar pessoas com objetivos, assuntos em comum e que você consiga aí suprir essa necessidade aí do convívio social que você tem no Brasil, reconstruindo esse convívio social aqui do zero, beleza? Isso com certeza vai te ajudar e vai ser muito importante para o seu desenvolvimento aqui. Você ter uma vida social, se você é uma pessoa social assim como eu sou, vai refletir diretamente no seu trabalho, beleza? E foi uma coisa que me ajudou muito aqui. Eu tenho um grande amigo meu, se ele estiver assistindo esse vídeo aqui, eu abraço o Ruben. O Ruben, ele é aqui dos Estados Unidos, mas ele já morou um tempo no Brasil, ele fala português, e quando viu que eu também falava português, ele falou assim: ô Bruce, veio falar português comigo, e a gente conversou depois que eu parei pra perceber que eu tava falando em português com o cara um tempão, né, não era em inglês. E aí ele falou pra mim que tinha morado no Brasil, e que no prédio que ele morava ainda tinham mais 2 brasileiros. Então ele me apresentou a um desses brasileiros, depois de um tempo eu conheci outros brasileiros, aí foi aumentando a minha rede de contatos. E hoje em dia a gente acaba tendo uma vida social mais ativa aí, por ter esse grupo aí de brasileiros aí, que acabam tendo muito em comum com a gente, né? Pessoas também que vieram transferidas do Brasil para cá, moram aqui mais ou menos aqui na mesma região. A gente vai para a igreja no final de semana, faz churrasco de vez em quando aí, se reúne, pessoal muito unido e nos acolheram muito aqui. Então isso foi muito importante aqui para minha convivência aqui nos Estados Unidos, porque realmente era algo que eu sentia falta do Brasil. Eu continuo sentindo falta dos meus amigos do Brasil, continuo sentindo falta de tocar em banda de rock, que eu não voltei a tocar mais, continuo sentindo falta de ir naquele boteco ali do nada, né, dar um alô pro amigo ali, falar, vamos tomar uma cerveja e bater um papo aí, coisa e tal. Continuo sentindo falta de todo aquele contato social que eu comecei a reconstruir aqui através desses amigos que têm me ajudado demais. E aí, de vez em quando, a gente combina também pelo grupo de WhatsApp e sai tomar uma cerveja, comer um hambúrguer por aqui, dá risada e fala mal dos outros do mesmo jeito que no Brasil. Então, o que acontece é que a gente vai se adaptando e essa adaptação, ela pode ser fundamental para você que quer migrar aqui para os Estados Unidos ou talvez um outro país também. Por que não Europa, por exemplo? E, gente, antes que eu esqueça, qual é o nível de inglês que eu recomendaria para que você realmente consiga entender e ser entendido no seu dia a dia de trabalho, mesmo que você não seja avançado, mesmo que você não seja fluente, mas que você consiga se comunicar, que você consiga entender e ser entendido. E eu diria para você que basicamente você precisaria ter um nível B2, que seria ali um Upper Intermediate. Com esse nível, com certeza você vai conseguir se comunicar bem na entrevista, vai entender, e mesmo que você não entenda o sotaque, a velocidade, as expressões que a pessoa fale com você numa entrevista, você pode pedir sem problema nenhum para que ela repita para você, ou até pedir para falar de um outro jeito. Ela vai entender que você tem a capacidade de se comunicar, e com certeza eles vão entender que você vai melhorar com o tempo
também e que você já tem esse conhecimento básico, esse conhecimento sólido no inglês, né? Que seria aí ter aí um Upper Intermediate, que é basicamente o que eu tinha. Eu tinha ali de B1 para B2 ali, mais ou menos ali. Então tinha algumas coisas que eu era melhor, porque eu nunca tive vergonha de falar inglês, mas a questão do meu listening era mais ruim, né? Ou seja, tinha dificuldade maior em entender o que as pessoas falavam para mim. Então, se você não tem um nível B2 ali, mas já tem um nível B1, eu diria para você aplicar as vagas. Tenta e continue estudando, pessoal. Não faça igual eu fiz aqui. Não conte com a sorte, tudo bem? Porque nem sempre a sorte vai estar a seu favor, não é mesmo? Então, pessoal, essas foram as minhas considerações. Eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas que vocês me fazem, todas as sugestões, eu anotei tudo aqui para colocar nesse vídeo. E se eu deixei faltar alguma coisa, por favor, manda uma mensagem, deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou desse vídeo, que eu vou responder cada um, beleza? Meu muito obrigado, até a próxima, valeu, até mais, tchau, tchau!